Bom, pessoal, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Certo, né? Antes de começar, eu queria falar que é muita bênção de Deus ter um anjo cantando pra gente todo dia antes de começar a nossa reunião, né, gente? Vamos combinar que não é qualquer um, né? A casa escolheu a dedo. A gente vai falar, a ideia veio do Irineu, vai falar sobre o poder da água fluidificada. Foi até bom porque eu aprendi um monte de coisa. E falar de água fluidificada envolve água, pensamento e magnetismo. E a gente vai falar um pouco de cada um. Uai, gente, não passa porque... Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre esse moço aí, o Dr. Masaru Emoto, que é um cientista japonês, fotógrafo, e ele demonstrou como é que o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. Em seu livro A Mensagem da Água, que encontra-se inclusive à venda na Amazon, quem quiser, nós podemos ver o resultado da pesquisa dele. O livro é de 1999. Então, o Dr. Masaru Emoto fez o quê? Ele estudou, né, a água e ele expôs a água a vários sons, em várias situações. Depois ele pegou essa água, congelou e fotografou os cristais da água para ver o que acontecia com ela, né? E o resultado foi muito surpreendente, porque ele revelou que, por exemplo, composições de Beethoven, Bach, Mozart, formam desenhos geométricos extremamente harmoniosos em seus padrões cristalinos da água, né? Da mesma forma que sons dissonantes deformam a cadeia de moléculas da água, levando à formação de estruturas retorcidas. Então, aí na imagem, nós temos duas moléculas de água que foi congelada e foi fotografada. Nessa primeira, onde está escrito "Odeio você", as moléculas da água ficaram daquela forma ali. E quando se falou a palavra amor, e não é só o falar da palavra amor, mas é emitir o sentimento de amor junto com a palavra, olha como é que ficou o cristal da água. Essa daí é uma molécula de água na nascente. Então vejam que ela é uma verdadeira joia, né? Quando a água nasce lá na nascente limpinha. E aí ele foi expondo a água a vários outros sons. Então nós temos aqui lá no primeiro o som de uma oração. A primeira é o som de uma oração. Aqui é o som de uma música de Bach. E ao mesmo tempo, do lado de cá, nós temos o som do heavy metal. Olha só, ela em casa, Fransquinho, adora ouvir heavy metal. Dá uma olhada como é que fica, né? A molécula de água em um rio poluído ali embaixo e a molécula de água exposta ao som de um muito obrigado. Olha como é que a água vai ficando diferente, gente, de acordo com os sons emitidos. Continuando, nós temos lá a molécula da água exposta ao som de uma ameaça de morte. Eu não gosto de você, eu vou te matar. E do lado, ele colocou um discurso de Adolf Hitler junto à água. Embaixo nós temos os cristais de água junto com a essência de camomila. Olha como é que fica parecidinho com a camomila.
né? Amor e Admiração e as Pastorais de Beethoven, né? Então, de acordo com os sons, né? E aqui eu peguei um compilado, todas essas moléculas, ele era japonês, então vem tudo do Japão, né? Das águas do Japão. A primeira, então, é da nascente, é aquela que a gente viu primeiro. Depois nós temos um rio, que é considerado o último rio limpo do Japão. Nós temos o lago de Biwako, que é o maior lago do centro do Japão, já é um lago bem poluído. Esse rio Iodo, extremamente poluído. Depois ele expôs a água a uma dança folclórica. Olha que lindo. Amor e Admiração. Lá em cima, a represa Fujiwara, que é extremamente poluída, antes do oferecimento de uma oração. E depois foram lá vários hindus e fizeram uma corrente de oração para a represa, e a mesma água poluída ficou daquele jeitinho ali, ao som da oração. As pastorais de Beethoven, né? A área para a corda sol de Bach, um obrigado e você me faz mal, eu vou matar você. Então, a gente vê aí o quanto aquilo que a gente emite afeta a nossa água. E nós vamos falar mais ainda sobre isso. Por isso que eu falei que o anjo canta e a nossa água deve estar linda de viver se a gente pudesse fotografar. Aí a gente vai falar um pouco sobre água e magnetismo, né? Então, o planeta Terra é constituído por 2/3 de água e o corpo humano por mais de 70%, deixando claro que sem água não existe vida. Se a gente olhar ao nosso redor, no nosso planeta, tudo depende da água. Até mesmo a questão da nossa sobrevivência, a gente consegue sobreviver muito mais tempo sem comer do que sem beber água, né? Então, para a gente começar a pensar, se a gente pensar no experimento do Dr. Massaro, que tudo ao nosso redor é água, como será que estão os nossos cristais de água ao nosso redor? E o nosso corpo, que é 70% de água, né? Jesus, quando pregava lá em Mateus 10:42, disse o seguinte: e quem der de beber um só copo de água fria a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. Mas quando Jesus falou na qualidade de discípulo, não é simplesmente dar um copo de água para fazer um ato de matar a sede de alguém. É dar um copo de água com amor, sabe? Não é o ato em si somente, mas quando você entrega aquela água, pensando no amor, pensando naquilo que Jesus ensinou, com o sentimento, imagina o bem que a gente não faz para essa pessoa. A gente está dando água frutificada. Até mesmo quando a gente bota água lá para os cachorrinhos da rua, sabe? E a água que nós estamos colocando lá, né? Então, Jesus falou que se for em nome dele, a recompensa virá para nós também, para o outro também. A água é o fluido da vida, né? Então, a água ela serve em todas as frentes da vida, gente. Ela serve para a sobrevivência do nosso organismo, na lágrima, que reflete as nossas emoções, é a fonte que sacia a nossa sede, é a água do mar que alimenta o estômago, mas não só isso, gente. A água do mar é a melhor água, é a melhor fonte que existe para renovação energética, porque além de tudo tem sal, né?
Então, ela se faz presente em toda a higienização física e espiritual. Não é só na... Eu não sei vocês, mas eu, quando eu estou muito enganchada, sabe, assim, com aquela vontade de chorar, aquela coisa assim, a primeira coisa que eu faço é beber um copo d'água, e parece que o choro desce e alivia. Quando a gente está nervoso, o que que a gente faz? A gente toma um copo d'água, não é? Isso. Bebe um pouquinho de água, né? Às vezes bota até um pouquinho de açúcar, mas nem precisa, gente, porque é a água que vem higienizando aquilo tudo, né? E esse fluido generoso por si só, em sua natureza molecular, ele não pode ser magnetizável através de ímã. Se eu botar um ímã do lado da água, não acontece nada, tá? Porque o ímã muitas vezes magnetiza várias coisas, mas a água não. Mas ele não é só um fluido transparente, né? Ele é a fonte que faz jorrar os eflúvios de amor terapêutico. E a gente vai ver como, né? Então, a água pode adquirir através da vontade e da envolvência ambiental propriedades que se fazem benéficas consoante a irradiação magnética espiritual que lhe é induzida. Mas isso, cada minha vontade do bem, eu olhar para aquela água com aquela vontade de vou matar você, ela pode fazer mal também, né? Então, a gente tem que pensar muito bem. Segundo o magnetismo, todos os corpos podem ser magnetizados. Tudo pode ser magnetizado, né? A sonoridade ambiental doa e permite magnetização dos corpos. Olha só que coisa interessante. Os corpos magnetizados podem ajudam extraordinariamente nos tratamentos. Efeitos extras de magnetização direta são ótimos intermediários, pode-se magnetizar madeira, metais, água, os tecidos, cera, vidro e todos os condensadores das energias. Você já ouviu falar que casa tem memória? A gente magnetiza a nossa casa todinha. O que acontece numa casa está ali, magnetizado na madeira, na parede. Por isso que casa, existe casa assombrada, sabe? Que você chega, tem casa que a gente chega e não sente mal lá dentro. É porque, gente, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente escuta, magnetiza o nosso ambiente. Por que que aqui é bom? Por que que a energia aqui é uma energia que ajuda a gente a enfrentar a semana toda? O porquê da nossa reunião presencial e não só fazer a reunião online? Porque, gente, aqui a magnetização que existe nesse ambiente, nós não vamos encontrar em ambiente nenhum das nossas casas. Nas nossas casas existe vida, não que aqui não exista, existe, mas a vida que corre, o cotidiano, e a gente não está equilibrado sempre no cotidiano. Mas quando a gente vem aqui, a gente deixa o cotidiano lá fora. Fora a espiritualidade toda que está aqui o tempo todo cuidando da proteção da casa, né? Então, tudo aqui está magnetizado, mas olha o que se fala, o que se faz, o que se canta, né? E a água, de todos esses materiais que podem ser magnetizáveis, ela é dos corpos inertes que mais facilmente é magnetizável e que se faz melhor transpositor da mesma energia, além de ser elemento fundamental de vida. Então, de todos esses elementos, por que que a gente não pega uma madeira? Por que que não pega um tecido? Porque a água é o melhor deles, é como uma base. Ô, Benho, vem cá. Então, esse fluido, ele é um excelente... Eu levei um susto. Esse fluido é um excelente recurso de importância medicamentosa e que atua no perispírito, contribuindo para restabelecer o corpo físico. Então,
A água magnetizada ou fluidificada é a água normal, acrescida de fluidos curadores introduzidos pela superioridade superior e ou pelo magnetizador. Então, o que é a água fluidificada? É justamente isso, né? É a água normal acrescida de fluidos curadores, né? Em termos de espiritismo, entende-se a água fluidificada como aquela que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluidos. Quem faz a magnetização da água? A magnetização da água se dá de 3 formas. Pelos espíritos, pelo magnetizador encarnado ou pelos 2, né? Então, como a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, ela é a base pura em que a medicação pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos, e aí vai depender muito da nossa fé. Porque não adianta nada eu ir lá tomar aquela água todo dia, mas eu não acreditar no processo que está ocorrendo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre água e homeopatia. Vocês já viram que tem gente que melhora com homeopatia, tem gente que não melhora de jeito nenhum? Por quê? Porque tem gente que toma aquilo e acha que aquilo é nada, é um placebo. A mesma coisa com a água frutificada. Se a gente não acreditar no que a gente está tomando, e se a gente não se abrir para aquilo, muito difícil que aquilo faça efeito na gente, né? E aqui, a água é um ótimo condutor de força eletromagnética, absorverá os fluidos sobre ela projetados, conservará e transmitirá ao organismo doente quando ingerida. Então, gente, a gente fala disso mais na frente também, uma coisa importante. A gente termina a reunião, todo mundo toma aguinha fluidificada. Ótimo, legal. Se alguém estiver com um problema específico, traga a sua garrafinha de ácido. Porque ali ela está sendo fluidificada, mas é generalizada, é uma água para repor as nossas energias. Mas se eu tenho um problema específico, aquela água ali, ela não vai fazer o mesmo efeito que se fosse uma garrafinha que eu trouxe só para mim. Porque naquela garrafinha que eu trouxe só para mim, vai estar a medicação que eu necessito. Então, a gente tem que fazer a diferenciação, sim. Obrigada, Thay. Então, a água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Na verdade, a gente ainda não entende, né, a fluidificação, mas a gente sabe que ela existe. Então, os tipos de fluidificação, né? A fluidificação magnética, que seria eu pegar aqui esse copo, faço em posição de mãos, faço uma oração, coloco toda a minha boa intenção e magnetizo a água. Para isso, eu preciso estar bem. Para isso, eu preciso ter empatia pela pessoa para quem eu estou magnetizando a água. Porque se eu vou magnetizar a água e estou lá assim, bota essa pessoa. Isso. O que eu vou fazer com essa água? Se eu for lá fotografar ela, ela não vai estar, né? Então, a gente tem que estar sempre com o coração voltado para o amor e para a fraternidade. A fluidificação espiritual, que é a mais usada nas casas espíritas, que são só os espíritos que fluidificam, a gente coloca a água lá. Sandra trouxe garrafinha com o nome dela, pode até botar lá, Sandra, Cris, coloca lá, Cris, e cada um vai receber a medicação que precisa. E quem não precisa de uma medicação específica, nós vamos tomar daquela que vai fazer bem para a gente do mesmo jeito, só que não vai combater uma doença, né? E a fluidificação mista, como nos passes, onde existe a ação do magnetizador e da espiritualidade ao mesmo tempo. Eu, especificamente, prefiro que os espíritos vão lá e fluidificam a água, viu, gente?
porque a gente não sabe como é que está o coração de cada um, né? E, então, vamos deixar com a espiritualidade, que a gente sabe que vem coisa boa. A ação da água fluidificada no organismo. É muito interessante isso. A água é uma molécula polar composta que é facilmente absorvida no nosso organismo. Por isso, aproveitando-se de algumas das suas propriedades, como a tensão superficial, a condutividade elétrica e a suscetibilidade magnética, é usada como agente do tratamento de fluidoterapia. Todas as reações que acontecem no nosso organismo, elas acontecem em presença de água, tá? E a ciência denomina a água como o líquido vital. E aí, olha só, uma vez fluidificada e ingerida, a água pode provocar os seguintes efeitos. Olha que coisa, gente! Água fluidificada remoça! Vou tomar banho de água fluidificada. Inibição da formação de radicais livres. Radical livre é aquilo que envelhece a gente, né? Ou seja, a diminuição dos processos oxidativos celulares, diminuição da taxa de produção de gás carbônico, aceleração dos processos de fagocitose, incremento na produção de linfócitos. Fagocitose, eu trouxe cola. Isso, eu até aqui, ó. Processo de ingestão e destruição. Processo de ingestão e destruição de partículas sólidas, como as bactérias ou pedaços de tecido necrosado por células anaerobioides, chamadas fagócitos. Tem como uma das funções a proteção do organismo contra infecções. Imunidade. Hã? Isso está dando imunidade. Pois é. Se leva a melhor imunidade. Melhora a imunidade da pessoa. Olha ali, água fluidificada. Observa-se na membrana celular uma melhor mobilidade dos íons de sódio e potássio, melhorando o processo de osmose celular, tendo um efeito rejuvenescedor no organismo. Há uma distribuição no mecanismo de transporte de vários tipos de cátions, como no caso do cálcio. Efeitos sobre os hormônios receptores, ativação dos linfócitos por antígenos e várias lecitinas. O processo de polarização magnética induzida, que é a imantação da água no organismo, produz a captura e precipitação do cálcio em excesso no meio celular e reposição de energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. É pouca coisa não, gente. A gente está ali tomando tanta coisa, tanto suplemento, tanto troço para evitar esse troço tudo aqui, ó. E olha aí. Aí eu fui, me deu curiosidade, eu quis comparar a água fluidificada com a homeopatia, né? Então, os medicamentos homeopáticos, para serem... Eu nunca entendi muito a homeopatia, foi até bom que eu fui entender melhor agora. Os medicamentos homeopáticos, para serem prescritos, necessitam de uma potência adequada ao caso de cada paciente, ou seja, precisam ser diluídos e agitados de acordo com a orientação do médico, que avalia isso durante a consulta. Esse processo de manipulação do medicamento se chama dinamização do medicamento. Para a obtenção da dinamização, normalmente os farmacêuticos utilizam, entre outras técnicas chamadas de CH, centesimal Hahnemanniano. Então, vamos ver aqui. O medicamento homeopático é todo medicamento fabricado por meio da farmacotécnica homeopática que utiliza o princípio da similitude, que vem do termo simila, similibus, curantu, que significa semelhante, cura semelhante. Olha só. Então, o princípio da similitude, ou seja, do tratamento homeopático, é a utilização de um medicamento fabricado através da farmacotécnica homeopática, que consiste em administrar ao doente animal ou mesmo vegetal doses ultradiluídas e dinamizadas dessas substâncias que promovem a mesma enfermidade no ser saudável em concentração maiores,
para que assim o próprio organismo doente seja estimulado e promova a cura. Então, o que acontece? A gente toma da mesma coisa que a gente está provocando a nossa doença. Por isso que muita gente, quando toma homeopatia, no começo piora, né? Então, a farmacotécnica homeopática baseia-se em diluições seguidas de sucções e ou triturações e dinamização seguidas de acordo com a farmacopeia homeopática brasileira e apresentam finalidade preventiva e terapêutica. E aí existem 3 métodos de preparo, e eu só vou falar de um deles, que é o que vai nos interessar, né? Os medicamentos homeopáticos podem ser preparados através dos seguintes métodos: método hahnemanniano, método korsakoviano e método do fluxo contínuo. O método hahnemanniano, que é o que vai nos interessar agora, depois se alguém interessar, gente, é só olhar no Google que tem tudo, tá? Ele é assim chamado por ter sido criado pelo fundador da homeopatia e ele pode ser subdividido em 3 outros métodos. O método clássico, ou dos frascos múltiplos, desenvolvidos para preparar formas farmacêuticas derivadas nas escalas decimal, DH, e centesimal, CH, que é o que vai nos interessar agora na nossa conversa, a partir de tinturas mães e drogas solúveis. Então, a gente tem uma tabela agora muito interessante. A dinamização dos medicamentos. CH1 é 1 gota de medicamento para 99 gotas de água. O CH2 é 1 gota de CH1 para 99 gotas de água. E o CH3 é 1 gota de CH2 para 99 gotas de água. Faz o primeiro processo, vai no segundo, vai no terceiro, né? E aí, olha só, de CH1 até CH6, a ação é no corpo físico, como é o caso, por exemplo, da alopatia. Então, se eu tomar uma homeopatia dinamizada até CH6, ela vai agir somente no meu corpo físico. CH7, ela vai também atingir o meu duplo etérico. CH1000, ela já vem no meu perispírito. Ela já vem agir no meu perispírito. A dose homeopática de centésima milésima dinamização equivale à água fluidificada. Então, se a gente pensar que se dinamizar ela 1000 vezes, ela vem para o nosso perispírito, se ela for dinamizada 100.000 vezes mais, imagina o que ela vai fazer dentro da gente, dentro do nosso perispírito. E se eu quiser que ela atinja o meu corpo mental, aí eu preciso dinamizá-la em 1 milhão. Não sei nem se faz, viu, gente? Porque... Mas o interessante para a gente é essa parte aí azul. Porque, olha só, se o médico te prescreve uma homeopatia dinamizada 1000 vezes, essa homeopatia já vai tratar o seu perispírito. Imagina a água fluidificada, que equivale a 100.000 vezes. Né? Então, a água fluidificada equivale a um medicamento homeopático na centésima milésima dinamização. Diante dessa comparação que nos demonstra, a gente devia divulgar mais a água fluidificada. A gente devia fazer mais uso dela. A gente tem uma medicação grátis, sabe? E a gente não confia nela, porque senão a gente usaria mais. A terapêutica com água fluidificada traz benefícios ao organismo, apesar de não poder parar. Isso é importante, tá? Não pode parar ou regredir as doenças geradas por resgates, doenças crônicas e degenerativas. Então, se eu tenho que passar por aquela doença, a água fluidificada não vai acabar com a minha doença. Porém, ela facilita a medicação.
torna o tratamento mais fácil. Dr. Bezerra fala que a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Dr. Bezerra é um grande homeopata, né? E por ser o Emmanuel já fala que por ser um excelente condutor de energia, a água, quando fluidificada, transmite a quem a ingere os recursos magnéticos necessários ao seu equilíbrio psicofísico. Segundo Emmanuel, pode ser fluidificado para todos em benefício de alguém em particular, como um enfermo, por exemplo. E nessa hipótese é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, é aquilo que eu falei. Se você tiver com um problema específico, traga a sua garrafinha. Água fluidificada, portanto, é uma água magnetizada principalmente pelos espíritos, contendo assim alterações ocasionadas pelos fluidos salutares ali colocados e direcionados para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Porém, é um medicamento. Então, eu não estou com nenhum problema. Eu preciso trazer toda reunião minha garrafa de água para fluidificar? Não. Aquela que eu vou tomar lá hoje, ou aquela que está aqui, ela já vai me fazer bem. A gente não precisa abusar da coisa, sabe? Agora, a questão é, eu estou com um problema específico, aí sim eu trago. É assim como remédio. Eu vou tomar remédio sem estar com dor? Eu não preciso, né? Aí a gente toma aquela aguinha na semana e ela já dá um arco nas nossas energias, né? Pensamento, magnetismo e água fluidificada. Aí, então, a gente vai voltar, a gente falou lá do pensamento, do som, né? Se nós considerarmos que nós somos 70% água, já pensou quão importante é o que jogamos para o nosso corpo através dos nossos sentidos, incluindo a audição? O que a gente quer dentro de nós? A molécula dos bons sentimentos ou a dos sentimentos poluídos? Como se a gente fosse fotografar hoje a água que está no nosso corpo, que molécula será que a gente ia ver? Qual seria a forma desse molécula? Né? Então, gente, se a gente agir com amor, verdade, retidão, paz e benevolência, nós conseguiremos reestruturar as nossas vidas, dando-lhe felicidade, saúde e beleza interior. É importante que a gente pense sobre isso, sobre o que eu estou colocando dentro de mim, o que eu estou fazendo com esse corpo que Deus me deu, essa bênção que Deus me deu. Né? E que nós possamos nos lembrar que a água purificada ela é um bálsamo, né? Tal como o passe e a prece são também. Né? São fontes de amor e que temos que preservar com todo o respeito que ela nos merece. Por isso, toda uma estrutura necessita sempre de alicerces fortes e eles estão na disciplina e bom senso. Não adianta nada, gente, eu vim tomar passe na casa espírita, eu passar pelo tratamento da casa espírita, eu tomar água purificada todo dia, se eu não me modifico. Se eu não tenho a disciplina de mudar, o próprio Jesus falava, né? Vai e não peques mais, porque não te aconteça coisa pior. Então, a espiritualidade, ela nos traz diversas ferramentas para nos ajudar nessa caminhada. Mas o trabalho árduo, ele tem que ser feito pela gente, né? E a gente tem, como a Sandra bem diz, a gente pode pedir, deve pedir, sabe, a Deus, que nos ajude, que nos ampare, que nos ajude a entender para que eu estou passando por isso, que realmente traga para mim uma solução, me ajude a enxergar uma solução para o meu problema. Mas é preciso que a gente faça o trabalho árduo. Ninguém vai fazer pela gente.
nem aquela pessoa que mais te ama, sabe? Se fosse assim, filho não ficava doente, porque mãe nenhuma deixaria o filho adoecer, pai nenhum deixaria o filho adoecer, né? Então, a gente tem que ver isso. Então, nunca nos esqueçamos de agradecer essa sublimidade da água frutificada, da condição de entender através da ciência, através de tantas coisas, como que nós podemos melhorar dentro de nós mesmos, né? Que a gente se lembre sempre e que agradeça a Deus por ter nos colocado aqui. Nós temos as nossas coisas para passar, mas Ele nos deu ferramentas, Ele nos deu suporte, Ele nos deu um anjo guardião, Ele nos deu a capacidade de ter conhecimento, Ele nos deu a prece que nos faz conectar com Ele, e Ele nos deu essa bênção chamada água fluidificada, que a gente possa agradecer sempre. Mas nunca esquecer, vigiar e orar, tá? Porém, antes de terminar, tem uma coisa. Parabéns para você. Parabéns para os nossos girassóis, gente. Não à toa os folhas de girassol estão sempre voltadas para a luz.